Boa noite, gente. 5 minutinhos e a gente começa.
Vamos lá, gente? Vamos lá começar. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é bem interessante, digamos assim, um assunto mais chatinho, mas é um assunto legal para a gente conversar um pouquinho sobre. Vocês já conhecem o tema, então vai ficar mais fácil para a gente entender, para a gente conversar um pouquinho sobre o material, tá? Gente, quem é o líder da turma de vocês mesmo? Ah, Jennifer. É Jennifer, não é? Acho que é isso mesmo. Peraí, gente, deixa eu brigar aqui, peraí. Aí a gente vai conversar um pouquinho, então, gente, sobre o nosso processo de vacinação, tá? Antes de começar, gente, eu só queria dar um aviso, de novo não, né? Vocês já devem ter recebido isso, obviamente, né? Mas vocês viram que aqui em Minas Gerais, acho que Belo Horizonte, eu não sei se foi no estado todo, foi autorizado o retorno presencial das aulas. E a faculdade, ela emitiu uma nota para os professores. Eu não sei se vocês receberam isso. Vocês chegaram a receber alguma coisa, gente? Sim, recebemos um e-mail. Ah, não, então perfeito. Falando que eles iam voltar, aliás, que na verdade o município tinha autorizado, que eles iam emitir o que era necessário para o retorno e tudo. Por enquanto, nós não temos. A faculdade não se posicionou em como vai ocorrer isso, tá? Até então a gente está esperando. Então, por enquanto, a gente vai manter o mesmo modelo que nós estamos até então. Quando a faculdade falar alguma coisa, vai mudar, ou vamos fazer isso, ou vamos fazer daquele jeito, a gente vê como vai ficar, tá? Mas, inicialmente, não vai mudar muito a nossa dinâmica da disciplina, não. A gente vai manter basicamente a mesma dinâmica se ela for presencial ou se ela for no nosso modelo ao vivo, tá? A diferença, obviamente, né, que a nossa interação... Jesus, deixa eu bater no meu... Peraí. A diferença é a gente voltar presencial, não tem cachorro brincando aqui, fazendo barulho, né, gente? A diferença é essa, que lá tem aluno fazendo barulho mesmo. Mas, assim que eles colocarem, que eles se posicionarem, que eles falarem como que vai ocorrer, ou, na verdade, como será nesse momento de retorno ou não para a gente vê ou a gente ajusta a disciplina para deixá-la um pouco mais fluida dentro de sala de aula, tá? A gente buscar alguns outros materiais, tentar resgatar algum conteúdo presencialmente que, às vezes, tentar sanar alguma falha, algum processo que ficou com vocês durante esse período de pandemia, mas a gente vai conversando nesse período, tá? Eu acho que é um período de insegurança para todo mundo, né? Mas que, obviamente, está todo mundo... Eu tô doido para uma sala de aula com gente olhando para mim, eu brigando com alguém, sabe? Para de conversar, menina! Tô querendo alguma coisa assim, porque realmente esses outros semestres que a gente está nesse modelo, ele é cansativo, né? Acho que é cansativo para todo mundo, tanto para o professor, que a cobrança é demais, tanto para vocês. Então, para todo mundo é cansativo. Eu acho que ver todo mundo presencialmente vai ser muito bom e a gente vai conseguir discutir muita coisa, acho que vai ser bem interessante, mas a gente tem que esperar a faculdade se posicionar, tá? Por enquanto, a informação que vocês têm é a mesma que nós professores temos, a gente não tem nada de sólido ainda, o que a faculdade se posicionou frente a isso. Assim que eles colocarem, a gente conversa, senta e vê como que vai ficar o nosso modelo. Combinado? Então, vamos lá. Na semana passada, no nosso primeiro dia de aula, nós conversamos um pouquinho sobre o processo de rede de frio. A rede de frio, gente, como nós vimos, é um processo interessante, porque ela fala basicamente do armazenamento, transporte, acondicionamento, manejo desse mundo biológico, desde o seu processo de compra até chegar lá na sala de vacina, tá? Só que, ele como vocês viram, ele é um processo... Que é isso? Vai, Vai, peraí, gente. Vai, como vocês viram, ele é um processo complexo. Então, o processo de vacina, o processo de transporte, na verdade, a imunização, que para quem não sabe, a imunização no Brasil ela tem um grande nome de um programa, né, de política pública, que é o Programa de Imunização, que é o PNI, Programa Nacional de Imunização. O PNI,
ele é ele era, na verdade, né? Agora a gente não sabe como pele está ficando, mas ele é muito famoso pela estrutura que ele tem. E a rede de frio, ela faz parte, obviamente, como um principal fator nesse manejo da rede de frio. Por quê? Eu preciso saber e ter registrado e ter o meu manejo exato de como esse imunobiológico foi comprado até ele vacinar a minha população. Como nós vimos e como a gente conversou um pouquinho sobre, não adianta eu comprar um imunobiológico, não ter um controle rigoroso e vacinar a minha população. Por que isso não adianta? Porque eu vou estar oferecendo o imunobiológico que não vai conferir imunidade. O que adianta eu gastar um valor, ter todo um transporte de um medicamento, de um imunobiológico, fazer a minha imunização, administrar o imunobiológico e ele não ter efetividade. Não vai adiantar nada para a gente. Então, a nossa imunização, que são as nossas vacinas, como a gente conhece, ela é muito importante que ocorra, e ela é muito importante que ela vá gerar toda a nossa rede de frio de uma maneira muito controlada e uma maneira muito organizada, e é o que a gente vai ver. Então, como a gente já viu como funciona essa estrutura de rede, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre vacinas. Só uma dúvida, gente. Vocês já tiveram aula sobre redes de assistência? Vocês lembram desse conteúdo? Ou não? Pode falar a verdade, tá, gente? Eu não vou xingar, não. Acho que não lembro, professor. Eu não lembro, não. Tá. Vocês já viram a construção de uma rede, por exemplo, rede de atendimento a um paciente crônico, rede de atendimento à saúde da criança, a rede, basicamente, que constrói o SUS? Eu acho que eu dava, aliás, eu dou isso em saúde da criança, mas vocês não tiveram saúde da criança comigo, por isso que eu estou perguntando. E se vocês não tiveram, eu não sei se ele está no cronograma, e eu acho importante vocês terem esse conteúdo para vocês, quando vocês estão no sétimo, isso. Para quando vocês chegarem no 8º e no 9º período, vocês precisam entender o que é uma rede de atenção à saúde, porque vocês vão estar na atenção primária, então vocês precisam entender como funciona uma rede, com uma referência, como uma contrarreferência, como funciona esse manejo de atenção primária, secundária, terciária, quaternária, dentro de uma rede de atenção. Eu vou conferir no cronograma de vocês, porque eu acho que não tem, mas deixa eu olhar aqui de uma vez que eu já falo com vocês, que qualquer coisa eu coloco no cronograma, porque ele é um conteúdo que vocês, inicialmente, vocês vão precisar construir, principalmente agora no final do curso, já que vocês estão, né? Porque é um manejo que vocês precisam entender ele. Não tem. Tá, eu vou incluir ele, eu vou ajustar o cronograma de vocês em algum momento aqui, e a gente vai ter uma aula sobre redes de atenção, tá? Redes de atenção é um conteúdo extremamente importante, porque ele vai fazer esse link de vocês clinicamente em um fluxo de atenção nesse paciente na saúde, lá, tanto na saúde da criança, no adulto, enfim, né? Independente do perfil do paciente que vocês estão atendendo, vocês precisam entender como que funciona uma rede, essa trama de atendimento, como que esse paciente sai de um atendimento para chegar em outro local, como ele tem acesso, porque alguns pacientes têm acesso, outros pacientes não têm. Eu vou trazer ele quando a gente conversar lá na saúde da mulher, que eu trago um pouquinho sobre a rede cegonha, que é bem famosa, e vocês devem ter ela mais fresquinha na cabeça graças à saúde da mulher, então a gente conversa um pouquinho sobre ela dentro dessa rede, tá? Então vamos lá, gente. Como eu estava falando para vocês, o Programa Nacional de Imunização, ele faz parte desse processo. Tá? O SUS ele é conferido em formas de rede, tá? E, obviamente, a gente precisa conferir isso para a nossa imunidade, para a nossa equipe, para a nossa população, de uma maneira macro, de uma maneira grande, de uma maneira eficaz. E, basicamente, o que é? Então, o que acontece, ou como acontece esse processo de imunização? Basicamente, o processo imunológico pelo qual vai se desenvolver essa proteção conferida pelas vacinas, ele vai compreender através de um conjunto de mecanismos dos quais o organismo vai reconhecer aquela substância. Basicamente, nós colocamos fragmento, colocamos pedaços da proteína, ou vírus atenuado, ou bacilo atenuado, quer dizer, ele enfraquecido, mas ele ainda vivo, para que ele gere essa resposta imunológica. Então, vamos pensar.
Se na nossa comunidade, vamos pensar a Covid, né, que agora está muito comum não, né, mas assim, a gente está convivendo com esse raio desse negócio. Então vamos pensar. Quando começou, eu queria que alguém conversasse comigo, gente, eu estou carente hoje, por favor, conversa comigo, que é o seguinte, quando surgiu a Covid, né, começou a falar de Covid, a gente sabia mais ou menos como funcionava o processo de doença? Não. Não, a gente não conhecia nada, né? E a gente não conhecia uma principal questão que foi levantada no início, que era o quê? Será que aquela pessoa que foi infectada, ela gera o processo de reconhecimento? Será que o meu sistema imunológico, ele vai conferir imunidade para a COVID depois que a pessoa já teve? Até hoje isso não está muito bem descrito, até hoje a gente não entende muito como está funcionando esse manejo, porque é uma doença nova, né? Mesmo vai indo para 2 anos de doença, é uma doença nova. Tá? Mas ela vai funcionar basicamente da mesma forma. Só que na nossa sociedade, né? Se eu. Oi. Aproveitar que você está falando, uma vez eu vi uma reportagem, ou alguém me falou de uma reportagem que falava que os anticorpos, para quem contraía a doença, duravam só 3 meses. É verdade isso? Então, meu bem, a gente não sabe exatamente como funciona, não. Tá? Por quê? E isso, gente, é importante falar com vocês, tá? Quando a gente pega, se vocês pegarem hoje, quando a gente trabalha com prática baseada em evidência, por exemplo, né, a gente vai buscar alguma informação sobre algum conteúdo. Se a gente buscar sobre Covid hoje, o que a gente tem há 3 meses atrás de informação, ela é diferente do que a gente tem hoje. O que a gente teve do início da pandemia é diferente do que a gente tem hoje. Então, assim, a gente não sabe muito bem como que funciona essa conferência de imunidade gerada pela resposta da doença, tá? E a mesma coisa que a gente não sabe ainda como é gerada pela imunização, tá? Pela vacina. O que a gente tem dessa informação? Que ela confere a imunização até então, mas a gente sabe se ela vai conferir por 3 anos, se ela vai conferir por 1 ano, se ela vai conferir esse processo só por 3 meses, a gente precisa ficar fazendo vacinação o tempo inteiro? Não sabe. É tanto que tem algumas vacinas que elas estão começando, pensando nesse processo de reforço da vacina. Por quê? A gente não sabe como vai ser esse suporte. Ah, mas isso é uma falha. Precisava saber. Não. Como que a gente sabe isso, gente? Como que eu sei que essa vacina ela gerou essa imunização por um período muito longo? A gente vai conseguir saber isso, essa resposta da nossa população, através de estudo epidemiológico. O que isso quer dizer? Eu acompanho aquela população. Não sei se vocês viram, mas se eu não me engano foi no estado de São Paulo. Teve uma cidade que participou de uma pesquisa dos imunizantes. O que eles fizeram? Imunizaram 100% da população, a cidade inteira. Vacinou todo mundo que era acima de 18 anos e depois, agora há pouco tempo, acho que eles estavam sendo acima dos de 12 anos. Basicamente, o que eles fizeram? Vacinaram a população inteira de uma vez só. Fizeram um cronograma, né, foram vacinando, tipo, em 1 mês, 2 meses, eles vacinaram a população inteira daquela cidade. Por que isso? É porque eles são bonzinhos, eles amam aquela cidade e quer que ela fique imunizada? Não. O que eles querem com isso é identificar, ou saber, através de um estudo epidemiológico, eu vacino todo mundo e vejo como a doença vai se comportar em uma população que eu tenho 100% de pessoas imunizadas. Tá? Só que, como eu vou saber quando vai gerando essa imunização? Através de estudo, através de pesquisa. Então, vai acompanhando essa população, vai vendo a taxa de incidência, taxa de mortalidade, o que eu tenho de novas doenças dentro daquela comunidade. Aliás, novas doenças não. O que eu tenho de pessoas que tiveram Covid depois que foram vacinadas, quando essa taxa sobe ou não, quando eu vou gerar anticorpo, que eu tenho um anticorpo ainda que está gerando essa resposta na minha população. Quando a gente vai saber isso? Daqui uns bons anos para frente, tá? Porque a gente vai acompanhando como vai ser o processo de imunização. É tanto que alguns autores, alguns pesquisadores, eles acham, e eles vêm trabalhando muito nessa linha, que provavelmente nós vamos precisar fazer um reforço anual da vacina, tá? O que vai ser maravilhoso, não tem problema nenhum, não. Se a gente puder voltar para a vida rotineira, eu tomo até uma a cada 2 semanas, não tem problema nenhum com isso, tá? Mas
isso é um processo que ele é acompanhado com o tempo. Então, os imunizantes, eles geram esse processo de vacinação, de imunização, mas ele é um processo que demanda muito estudo, ele demanda resposta. Então, não é tão simples assim, tá? Muita coisa de COVID, a gente vai demorar um bom tempo ainda para entender sobre ela, tá? Mas, basicamente, o nosso manejo, a forma de gerar imunização vai ser muito, muito igual, tá? Então, o nosso organismo, ele reconhece aquela substância estranha e, em seguida, ele vai metabolizá-la e ele vai neutralizar. E, a partir dessa resposta de neutralização ou de eliminação, ele gera uma memória. E essa memória, ela vai conferir para a gente a imunidade. Por quê? A próxima vez que eu tiver contato com essa bactéria, eu tiver contato com esse vírus, meu organismo faz o quê? Opa, eu já vi esse vírus aqui anteriormente, eu já tenho memória, eu sei como eu faço para eliminá-lo. Então, a resposta imune do organismo às vacinas, ela vai depender de alguns fatores, tá? Isso é importante. E a primeira delas é os inertes à vacina. Então, o que aquela vacina tem de composição para gerar a minha resposta imune, e os relacionados ao próprio organismo. Então, vamos pensar. Se o meu organismo, eu enquanto pessoa, sou imunocomprometido, eu posso ter uma resposta diferente à doença ou uma resposta diferente à vacina, tá? Cada organismo, ele gera ou ele vai conferir essa imunização de formas diferentes. Vocês já viram aquelas pessoas que geralmente vão trabalhar? Se vocês não viram, vocês vão ver, tá? Já tomou as 3 doses de hepatite B, foi lá, fez exame, mas o anti-HBsAg continua colocando para ela que ela não tem resposta, que ela não tem conferência de imunidade. Aí ela vai lá, toma mais uma dose de hepatite B. Aí toma, depois de 2 meses, ela vai lá, faz um novo exame e ela ainda continua sem conferir a imunização. Aí vai lá e faz mais uma dose, a última dose. E ela continua sem conferir imunização. Tá? Isso é um processo específico para aquele organismo. Ela não gera resposta, ela não vai gerar resposta naquela vacina referente àquela doença. Então, cada organismo ele vai gerando esse processo que vai depender de cada pessoa. E da mesma forma, o processo de vacinação. Vocês vão ver que a maioria das nossas vacinas que trabalhamos atualmente no SUS, elas são vacinas de fragmento, tá? São fragmentos de proteína, geralmente, que estão na membrana desse vírus, dessa bactéria, que estimulam a nossa resposta. E alguns outros mais específicos, eles são do vírus atenuado, que é o vírus fraquinho, ou bacilo fraquinho. Então, ele está lá, vivo, mas ele está fraco, ele está lá quase como se estivesse dormindo, e isso vai precisar gerar uma resposta em alguns momentos. E isso, em alguns pacientes, ele não pode ocorrer a vacinação, tá? O que vai ser relacionado ao próprio organismo. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho um paciente transplantado que faz a utilização de imunossupressor durante todo o seu processo de acompanhamento, se ele fez um transplante hepático, por exemplo, fez um transplante de pâncreas, fez um transplante de córnea ele usa um período menor, mas enquanto ele estiver imunossuprimido através da utilização desses imunossupressores, ele tem que ter cuidado com esse processo de vacinação das crianças, por exemplo, tá? Então, é muito comum, às vezes, as pessoas mais velhas, avós, por exemplo, transplantou o rim, tá? Aí ele foi lá, transplantou um rim, aí a gente precisa informar, falou, olha, fulana, se você tem netinha muito nova, que está tomando VOP ainda, que está tomando lá a vacina da poliomielite oral, você não pode ter contato com essa criancinha durante os 15 dias que ela tiver tomado a vacina, porque senão você pode desenvolver a doença. Nossa, mas eu vou ficar sem ver o meu neto? Sim, mas isso é um processo de conhecer aquela vacina, como ela foi feita, ou como ela gera o processo de imunização, que a gente sabe que ela é feita através do processo intestinal. Então, vários fatores inerentes ao organismo que recebe a vacina, eles podem interferir no processo de imunização. Então, isto é, na capacidade desse organismo responder àquela vacina que foi administrada. E esses mecanismos são aqueles os específicos e os inespecíficos que geram resposta imune, aquela resposta que a gente sabe que é uma resposta que vai conferir o meu processo de imunização. Mas o nosso grande foco, na verdade, não é o nosso grande foco, eu vou mudar. O nosso principal
nosso principal calendário, vamos colocar assim, nosso principal calendário de vacinação aqui no Brasil é principalmente a da criança, tá? Mas por que a da criança? Porque é onde a gente tem muita vacina para ser administrada, tá? O calendário do adolescente, ele é bem menor, ele vai depender basicamente de alguma falha ou de como foi o processo de vacinação da criança para fazer alguma vacinação nesse adolescente. O do adulto ele é bem pequenininho, o da gestante do idoso. Então, quer dizer que são calendários menores, ao contrário do calendário de vacinação da criança, tá? Que ele é bem grande, é um calendário bem robusto de tamanho, para a gente entender um pouquinho sobre ele. Eu gosto... Deixa eu só fechar a porta aqui, gente, fica de barulho, só um minuto. Pronto, aí fica melhor. O calendário, então, da criança, gente, ele é bem robusto com informações, tá? Vocês podem encontrar todo ano, geralmente, ou a cada 2 anos, a gente tem um lançamento de um calendário de vacinação, tá? Obviamente, ele pode sofrer ajustes. Então, uma dica, não precisa preocupar, não pelo menos para essa disciplina, tá? Gravar, decorar, vocês vão ter uma atividade para isso, para vocês solidificarem esse material, mas não precisa preocupar em gravar isso hoje, atualmente. Por quê? A gente sabe que vocês estão no 7º período, 8º, 9º. Quando vocês estiverem lá no estágio, que vai ser o estágio na atenção primária, vocês vão precisar saber isso lá na ponta, quando vocês estiverem lá atendendo uma criança. Mas até lá pode mudar o calendário, e a gente sabe que muda muito, tá? O calendário de vacinação é uma coisa que muda o tempo inteiro, então quando vocês forem estudar para concurso, alguma coisa, a gente precisa sempre estar atento em qual calendário que vai cair no concurso, porque ele muda muito. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses calendários. Esse daqui, gente, é um formato que é da Sociedade Brasileira de Imunização, tá? Eu gosto muito desse calendário porque eu acho ele bonito. Eu vou colocar ele para vocês lá no portal, durante essa semana, eu coloco ele lá para vocês, que ele é bem bonito. E na Sociedade Brasileira de Imunizações, ele tem a divisão certinha de todos eles. E o que é interessante? Ele coloca aqui para a gente quais que são distribuídas na unidade básica de saúde e quais que não são distribuídas na unidade básica de saúde. São aquelas que a gente tem que pagar por elas. Tá? Vocês vão ver que elas têm algumas diferenças em algumas delas, em alguns momentos, mas a gente pode ver que o SUS ele oferece um protocolo de vacinação para essa criança muito completo, tá? Então a gente consegue atender a nossa população de uma forma muito eficaz na unidade básica de saúde. Eu sempre falo isso, a gente teve uma vez com um aluno quase bateu boca comigo, porque eu falei com ele que se eu tivesse um menino, eu iria vacinar com ele com quais vacinas? A do SUSão. Por que eu ia vacinar com a do SUSão? Primeiro, que a vacina do SUS, ela confere a imunidade em uma enorme parcela de doenças que nós temos. Se a gente tem alguma doença hoje que ela tem um grande impacto, ela entra no calendário de vacinação, então nós temos um calendário que ele é extremamente efetivo, e não somente isso. Vocês sabem, em média, quanto que vai custar uma vacina? Alguma vacina? Vocês acham que é o quê? Uns R$50? Não, tá? Para quem... Oi. Eu não estou te ouvindo, não. Não, pode continuar. Tá. Pode continuar. Não, pode falar. Essa vacina que tá dando para ler direito, né? Não tá não? Peraí, vou colocar aqui no... Peraí. Eu vou compartilhar outra tela aqui, que aí eu mostro ele aqui para vocês. Não. Só aqui. Aqui, ó. Pronto. Melhorou? Agora melhorou. Tá ótimo. Essa vacina que o SUS não oferece... Não tô te ouvindo. Oi? Agora, não estava te ouvindo direito. Pode falar. Essa vacina que o SUS não oferece é a meningocócica? Que? A vacina que o SUS não oferece. Não fornece. E como é que faz? Porque eu tenho pra mim que muita gente não deve tomar ela, né? Não toma. Não toma? Não toma.
Vou te dar um exemplo. Vamos colocar aqui pegar uma aqui que é para você entender. Rotavírus, tá? Vamos colocar aqui rotavírus. Rotavírus é uma vacina que ela oferece no SUS, tá vendo? Aqui, ó, a Unidade Básica de Saúde, ela oferece para gente a rotavírus. Mas ela oferece monovalente. O que isso quer dizer? Ela oferece para uma cepa, tá? Mas por que o SUS oferece ela somente em uma cepa? E lá na privada, ela oferece monovalente e pentavalente. Quer dizer que o SUS oferece para toda a população brasileira a rotavírus monovalente, porque é o formato, é a cepa que mais gera doença e é a mais grave para a criança. As outras, elas não têm tanto impacto. Então, o que o SUS faz? Se eu estou pensando, a gente tem que pensar sempre no SUS, gente, questão de custo, tá? Se eu estou pensando que eu consigo oferecer uma vacina monovalente, que eu vou cobrir 95% do rotavírus, do vírus que vai gerar a doença para a gente, com uma vacina num valor mais acessível, então, perfeito. Tá? Eu consigo cobrir uma enorme parcela da minha população com essa vacina. Só que as privadas, elas vão oferecer essa monovalente e elas colocam agregado a esse processo a pentavalente, tá? O que quer dizer? Ela vai colocar nesse manejo a pentavalente que vai cobrir as demais. Então, basicamente, o que a gente vai ver de diferença entre a privada e a do SUS é que a do SUS ela vai cobrir a grande maioria, as principais cepas que geram a doença. Então, aí ela vai gerar para a gente uma resposta confiável em que a gente tem de maior produção de doença, e aquelas outras que têm uma taxa menor, ela não vai cobrir no SUS, mas a vacina privada ela cobre, tá? Quer dizer que a minha criança corre risco de morrer por isso? Não, não quer dizer isso, tá? Só quer dizer que ela gerou a conferência nas principais cepas que geram doença no país, tá? Ah, mas a criança que recebeu a privada lá com a pentavalente, quer dizer que ela não vai ter a doença nunca? Não, pode ser que ela ocorra de ter a doença, tá? Através de resposta do próprio organismo. Mas a do SUS, ela cobre uma enorme parcela de doenças, tá? Por isso que eu falo que se eu tiver menino, vai ser a que o SUSão cobre, tá? Porque a gente consegue ter uma conferência de vacina, uma conferência de imunização muito efetiva para essas doenças, certo? Então, vamos lá. Não estou ouvindo. Se for falar alguma coisa, depois ela fala. Então, vamos lá, gente. O calendário de vacina, eu gosto desse daqui, eu vou colocar ele para vocês lá, ele é em PDF, ele é bem legal. E ele coloca aqui para gente como vai ser oferecida essas vacinas, tá? Então, tem a do SUS? Tem, tá, gente? Vocês vão encontrar a do SUS lá bonitinha, que é a mesma que fica nas salas de vacina. Mas essa aqui eu acho ela bonitinha, que ela coloca do nascimento até os 2 anos de idade, depois dos 2 anos até os 10 anos de idade, ela coloca a forma que é disponibilizado esse imunobiológico. Então, aqui, como que vai funcionar? Então, a gente vai seguir basicamente por mês de nascido do menino e as doses que ele vai receber. Então, ao nascer, o menino vai receber a BCG e a hepatite, lembrando a primeira dose, tá, gente? Lembrando que antigamente essa criancinha nascia e esperava e depois ela ia embora. Em algumas cidades ou em grandes centros, algumas maternidades, elas oferecem essas vacinas já lá na maternidade, tá? Algumas delas, não são todas. Então, a gente consegue conferir, pelo menos, a hepatite já lá dentro da maternidade para essa criança. As demais, obviamente, ela vai conferir todas na atenção primária. Ou, se ela for filha do Roberto Carlos, ou filha, sei lá, de algum famoso aí que... Tem alguém que está grávida, famoso? Deve ter, né? Então, que ganhou o menino agora, que vai lá numa clínica privada para oferecer a vacinação. Mas, nós, réis mortais, que não vamos ter dinheiro para ficar pagando R$500 em uma dose de imunobiológico, então a gente vai lá no SUSão, maravilhoso, e vai receber todas as nossas vacinas, tá? Então, ao nascer, quais vacinas que o menino recebe? BCG e hepatite B, tá? Lembrando, gente, que isso aqui é fixo já tem um bom tempo, tá? Que ele vai receber essas 2 doses. Depois, no primeiro, quando ele faz um mesinho, ele não recebe vacina, tá? Ele não tem vacina programada com um mês. Depois, no segundo mês,
ele vai receber para gente a segunda dose da hepatite, a primeira da tríplice bacteriana, ele vai receber a hemófilos influenza tipo B, depois a poliovírus inativada, e ele vai receber a rotavírus, que vai vir junto aqui, que para gente vai depender, antes era VIP, ele recebia VIP, que é injetável, depois oral, mas o Ministério ele vem mudando essa aplicação, tá? Colocando elas como todas orais, em alguns protocolos a gente está vendo só a primeira VIP, as demais VOP, então ele vem ajustando para a gente esses processos, mas não precisam preocupar, como eu já falei para vocês, porque eu quero que vocês entendam aqui como que funciona somente essa dinâmica de vacinação. O calendário especificamente, a gente vai ter isso quando a gente estiver lá na sala de vacina especificamente. Então, depois, com o terceiro mês, esse menino vai receber a meningo, depois no quarto mês ele vai receber de novo a tríplice bacteriana, hemófilos tipo B, a poliomielite inativada, e ele vai receber de novo a pneumo, depois no quinto mês a meningo, e depois ele recebe todas as outras novamente. Então, a criança, ela tem um esquema vacinal até 6 meses muito regular, tá? Muito bonitinho, muito certinho. Depois disso, ele vai gerar os reforços. Então, geralmente ele vai tomar com 1 ano, ele vai tomar um reforço da pneumo, um reforço da meningo, e da meningo B, né? Então, ele oferece esses 2 reforços entre 1 ano e 1 ano e 3. A influenza, ele vai entrar nessa criança também com doses anuais. Obviamente, depois ele vai recebendo a cada 1 ano as doses de gripe até ele completar a idade. E com 15 meses, ele tem um reforço da tríplice bacteriana, que a gente conhece como DTP, de novo, hemófilos influenza tipo B e a poliomielite, tá? Então, ele oferece esse reforço e ele vai recebendo esses reforços, principalmente da polio inativada, ele vai recebendo esse reforço em campanha, geralmente. Antigamente era muito, muito forte esse processo nosso de vacinação com o Zé Gotinha, né? Para quem é velho como eu, lembra exatamente que o Zé Gotinha era super famoso. A gente ia lá para o posto de vacina, pelo menos lá em Mantena era assim, né? A gente chegava lá no posto, então tinha o Zé Gotinha, e a gente ia lá e tomava gotinha, e saía chorando, e menino gritando por causa do Zé Gotinha que era feio. Então, tinha todo esse processo que era muito cultural, cultural nosso, né? Mas que de um tempinho para cá ele se perdeu um pouquinho, e que ele era para ter voltado com muita força agora durante a pandemia, mas infelizmente a gente não teve esse incentivo. Mas, enfim, tem o calendário, ele é todo completo, ele vai trazer para a gente as doses de febre amarela, quando a gente vai fazer nos 9 meses e depois a segunda dose, a hepatite A com 1 ano e depois com 1 ano e 3 e 4 meses, ele vai oferecer para a gente também a tríplice viral, a varicela ela é colocada também para a gente lá com 15 meses e depois 4 e 6 meses, e o HPV, que ele também coloca para a gente nas meninas entre 9 e 14 anos e nos meninos de 11 a 14 anos, tá? Vocês, quando estudaram vacina, gente, vocês viram o porquê dessa diferença de idade do menino e da menina? Não, né? Tá. Existe uma diferença de idade que a gente coloca, porque teoricamente, entre o sexo masculino e o feminino, quem vai ser mais exposto ao vírus, o papilonavírus humano, serão as meninas, tá? Obviamente pelo processo de ato sexual. Atualmente, na nossa população, qual que é a ideia de você gerar a prevenção disso? Para quem não lembra, gente, a vacina de HPV, para o HPV, ela deve ter começado, não sei, há uns 5 anos atrás, provavelmente, imagino que sim, tá? Eu já estou perdendo a noção de tempo e espaço, mas eu acho que foi mais ou menos nesse período. Qual que era a ideia da vacina contra HPV? Reduzir, principalmente, o que nós tínhamos de lesões cancerígenas atreladas ao HPV, que era muito alto nas mulheres. Tá? Nos homens também ele ocorre, mas quando começou a vacina, começou para as meninas, e principalmente entre 9 a 14 anos. Por quê? Porque era um período que pegaria essa criança antes dela iniciar a vida sexual, tá? Então, antes dela ter contato com o vírus, ou da possibilidade de ter esse contato, ela já teria sua primeira dose de imunização. Eu lembro exatamente quando começou a vacinação, virou
uma confusão, porque era adolescente, e tinha mãe que falava que não ia vacinar a criança, porque estava insinuando que as meninas tivessem relação sexual. É aquelas coisas, sabe, de idiotice que existe na vida? Pois é, exatamente essa. Então, eles tinham isso muito forte. Hoje em dia, ele já está no calendário, então ninguém discute mais, vai lá, faz a administração do medicamento, do imunobiológico, e está tudo resolvido. E o menino, ele tinha um período maior para iniciar, que era aos 11 anos, porque entendia-se que esse menino, ele teria esse período, ele teria essa diferença que, na verdade, a gente entende na saúde da criança, do adolescente, a gente vai discutir essa disciplina, nesse processo de sexualização, tá? Então, era um processo diferente de idade, é o que a gente entende mesmo do processo de desenvolvimento, de maturação sexual, de puberdade do adolescente. Então, ele teria essa diferenciação. Ela é oferecida, ela está no processo com as 2 doses ofertadas no calendário da criança. Tá? E aqui é o do adolescente, tá, gente? Eu vou colocar lá para vocês também, mas eu não vou passar por eles. Ele coloca aqui quais são as vacinas e qual é o esquema. Então, assim, se esse adolescente não recebeu o imunobiológico, então como que a gente vai fazer? Qual que vai ser a contraindicação nesse adolescente, tá? O calendário de vacina do adolescente é um pouco mais particular, então ele tem todo descrito aqui bonitinho. Vocês vão ter acesso, eu vou colocar lá para vocês, que é uma forma de vocês terem ele como consulta, tá? Mas, mais uma vez, não precisa preocupar com isso, porque é uma forma que isso vai mudando todo ano, tá? Todo ano ele vai mudando, basicamente, o que a gente tem de indicação ou não, e provavelmente, né, no nosso próximo ano, a vacina da Covid, ela já vai estar no nosso calendário vacinal. Eu imagino que no próximo ano isso já ocorra. Agora, para saber como que ela vai ocorrer, se vai ocorrer vacinação todo ano, como que não vai. Então, ele vai aparecer para a gente nos calendários daqui para frente. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa primeira vacina que essa criança vai receber, que é a BCG, tá? A BCG, ela vai estar presente para a gente no calendário, tanto do prematuro quanto da criança. Então, aquele prematuro que nasce para a gente, que está lá em uma incubadora, está lá numa unidade neonatal, unidade de terapia intensiva neonatal, ele também tem acesso a BCG, tá? Só que, obviamente, tem que esperar essa criancinha completar uma idade, um peso, na verdade, para ela oferecer ou para ela receber esse imunobiológico. E eu não tiro esse menino e levo no posto, tá? Lá dentro dos hospitais, geralmente uma vez por semana, vai juntando, né, esses meninos que precisam receber essas vacinas, e a pessoa sobe para administrar isso lá dentro dos imunobiológicos. Tá? É bem legal o processo, ele é bem coordenado. O que ela vai prevenir para a gente? Contra a tuberculose, principalmente as formas graves, como a meningite tuberculose, aí a tuberculose miliar, que é aquela tuberculose espalhada pelo todo o nosso corpo, principalmente atrelada aos nódulos que nós temos durante a difusão do nosso corpo, principalmente no processo linfático. E do que é feita? Basicamente, ela é composta pelo bacilo Calmette-Guéri, que ele gera o nome para a gente da BCG, tá? Então, bacilo Calmette-Guéri. Então, ela vai gerar o nome BCG para a gente, que é o que compõe a nossa vacina. Ele é obtido pela atenuação. Isso é importante, tá? É uma das poucas vacinas que ela vai ser atenuada. O que isso quer dizer? Ela é enfraquecida. Então, ela gera para a gente, ela vai conferir a imunização, mas através de um contato da criança com o bacilo enfraquecido. E, obviamente, e de uma dessas bactérias que vão causar a tuberculose. Então, ela vai gerar lá para a gente esse processo da conferência através do enfraquecimento. Então, nós temos contato desse vírus, dessa bactéria viva lá no organismo para a gente, só que ela está muito fraquinha, tá? Muito fraquinha. Então, ela não vai ser capaz para a gente, inicialmente, de gerar a doença até então, tá? Completa sua composição glutamato de sódio, a solução fisiológica. Então, ele vai ter soro fisiológico, glutamato de sódio como processo de manter essa vacina para que ela seja administrada. A sua indicação é de rotina a partir do nascimento e até os 5 anos de idade. Então, até esse período a gente vai fazer. Antigamente, lá em 1872, quando eu nasci, eram 2 doses. Então, fazia uma quando você nascia e quando você tinha 10 anos, fazia mais uma dose, tá?
É tanto que quem for velho como eu vai ter 2 marquinhas no braço, tá? À direita. Tem 2 marquinhas lá no braço, isso quer dizer que você já é velho, tá? Que você viu Sandy Júnior, você tem capa de CD da Sandy Júnior lá das 4 estações que você muda todo ano, você é velho assim como eu. Atualmente... Oi? Não tô te ouvindo direito. Eles falavam antigamente que quem não tivesse a marquinha não tinha sido imunizado. Eu não tenho marquinha nenhuma. A gente vai falar sobre isso, tá? Mas a marquinha, ela é um processo de cicatrização que a gente espera que ocorra, tá? Mas como o próprio Ministério da Saúde fala que se você não tiver a marquinha, não quer dizer que você não teve a imunização, tá? Qualquer cicatriz minúscula que fique no local, ela quer dizer que você pode ter sido a conferência, mas que se você não tem, idealmente você só precisaria fazer um exame para realmente saber se você tem a conferência de imunização. Mas o clássico, o comum são as marquinhas, tá? E é tanto que a gente espera e a gente até orienta as mães até hoje isso para não fazer nada, não passar nada, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas se você não tem a vacina, a marquinha não quer dizer que você não teve a imunização, tá? Mas quer dizer que você teve uma resposta mais fraca àquele imunobiológico. Da mesma forma que tem gente, antigamente, gente, que tinha abscesso no local enorme, que tinha umas lesões grandes no braço, e que não era muito incomum a gente ver, tá? Mas hoje em dia é mais difícil a gente ver isso, mas as crianças, os adolescentes, na verdade, né, com os 10 anos, era comum a gente encontrar aquelas lesões no braço decorrentes da BCG. Existem algumas outras recomendações também que pode ser feita da BCG, além dessa quando a criança nasce, que é pessoas de qualquer idade que convivem com portadores de hanseníase, então ele pode receber, estrangeiros ainda não vacinados que estejam de mudança para o Brasil. Então, aqui no Brasil a gente precisa ter uma dose, tá? Tirando isso, tá tudo resolvido. Teve uma dose, tá maravilhoso. Contraindicação: pessoas imunodeprimidas, recém-nascidos de mães que usaram medicamentos que podem gerar essa imunodepressão do feto no processo de gestação, ou prematuros que ainda não tiveram 2 quilos. Então, aquele paciente que é imunossuprimido, que é imunodeprimido, paciente transplantado, paciente que tem algum processo de imunocomprometimento por uma doença reumática, por exemplo, que faz uso de imunossupressor de alguma forma, ele não pode receber a BCG, mas por quê? Temos que lembrar que o vírus ele é atenuado, aliás, a bactéria é atenuada, isso quer dizer que ela está lá viva, só que ela está como se ela estivesse muito enfraquecida, ela está bem quase dormindo, quase morta. Então, mesmo ela estando assim, eu posso ter uma resposta muito avançada dessa pessoa que é imunocomprometida, porque o meu processo de imunocomprometimento, gente, eu tenho uma redução de resposta do meu sistema imunológico. Tanto que os pacientes que são imunocomprometidos, eles são um grupo de risco para muitas coisas, tá? Covid, um exemplo disso. Então, a gente tem que ter cuidado no manuseio de medicamentos nesses usuários, porque ele pode gerar essa doença. Então, nesses pacientes, a gente tem que ter um pouquinho de manuseio e vai ser contraindicado e precisa, na verdade, de uma avaliação do CRI para saber como que vai ser feito esse processo, tá? O esquema é dose única, então antigamente eram 2 doses, hoje em dia é dose única. O local de aplicação, gente, é intradérmica. Isso é uma informação importante, porque dos nossos imunobiológicos, ele vai ser o único que é intradérmico. E isso, antigamente era assim, gente, há uns 8 anos atrás. Hoje em dia eu não sei como ele está, mas imagino que seja da mesma forma. Para o aplicador fazer a administração da BCG, ele tinha que fazer um curso específico. Hoje em dia, como funciona? Fazer um imunobiológico, administrar um imunobiológico, manusear o imunobiológico, ele não é igual, eu faço, por exemplo, uma dipirona, tá? O manuseio do meu frasco, ele é diferente, tanto que as pessoas que estão trabalhando em sala de vacina hoje, elas receberam um treinamento, mesmo que curto, de como funciona o processo de imunização. Quando ainda na faculdade, em graduação, né, eu fiz um curso de imunização de 120 horas. Isso quer dizer, um curso grande, fiquei muito tempo tendo aula, indo lá para a sala de vacina, para entender como funcionava o processo de manuseio adequado. Por quê? A BCG,
A aplicação dela é intradérmica, ela precisa de uma aplicação efetiva, porque não adianta eu aplicar muito profunda, por exemplo, que eu não vou gerar marquinha. Não adianta eu aplicar lá fora o medicamento, o imunobiológico sair do tecido dessa criancinha, que ele não vai ter acesso à dose efetiva desse medicamento, do imunobiológico. Eu preciso gerar a pápula nessa criancinha, e geralmente é o que a gente espera que ocorra mesmo. Então, a técnica de administração, ela é bem chatinha, sabe? Na verdade, eu acho intradérmica a técnica mais chata de administração de todos os medicamentos. Eu acho insuportável isso, porque você demora, a criança mexe, você vai mexer, se você entra com o bisel da agulha, se você sai um pouco, você já... Nossa, eu acho um saco. Mas tem gente que tem muita habilidade para fazer, então antigamente a pessoa tinha que ter essa capacitação específica, até porque estamos falando que o manuseio do imunobiológico é um manuseio onde eu tenho uma bactéria atenuada. Isso quer dizer que o preparo dele também é diferente. O frasco, gente, é grande, a ampola é grande do imunobiológico, e fazer a diluição dele é bem diferente. Então, você tem que rodar o frasco todo, você não pode jogar o soro fisiológico, é verdade. O diluente, ele vem liófilo, ele vem pó, tá? Eu não posso jogar o diluente direto lá no liófilo, eu tenho que ir jogando devagarzinho, é tudo uma técnica para fazer isso, tá? Existem cuidados antes, durante ou após a vacinação? Basicamente, não requer muito cuidado prévio, não. A única coisa que é importante é orientar essa mãe que, no local, não passar nenhum produto, ou medicamento, ou curativo, que a gente tem que deixar esse local arejado, que basicamente ele vai deixar lá dentro dessa criança de alguma forma, tá? E ocasionalmente a vacina ela não pode deixar de cicatriz, tá? O que pode ocorrer por duas coisas, que a primeira delas vai ser essa criancinha que não respondeu muito bem a essa vacina, o que vai acontecer basicamente em 5% desses vacinados. O restante, ele houve resposta, mas com uma lesão discreta, o que vai tornar difícil a identificação. E, principalmente, esses pacientes, né, os 95% dessa população que foram imunizados, mas que gerou, na verdade, uma lesão muito discreta, com o passar dos anos, o crescimento do tecido dessa criancinha que vai crescendo, obviamente a gente vai crescendo nosso tecido também junto, acaba que ela some, ela desaparece nessa marca, tá? Então, não quer dizer que ela não teve resposta, tá? Uma pequena parcela deles que não terão resposta, mas em sua grande maioria, qualquer marquinha minúscula que fique nessa criancinha, ele gerou a conferência nesses usuários, tá? Caso essa criança não tem nenhuma resposta, não teve nenhuma marquinha no acompanhamento nem da criança, nada de marquinha, seja necessário fazer um teste para saber a possibilidade de revacinar essa criança, mas o que é bem raro, gente. Eu, durante toda a minha prática clínica, eu não lembro de ter tido uma criança que foi revacinada por isso, tá? Porque a quantidade é bem baixinha mesmo. A BCG, então, gente, ela é muito particular, tá? Como vocês viram, mas é uma vacina que quem vai ter contato com ela diretamente é quem trabalha na atenção primária. Por quê? O frasco, cada frasco, gente, ele vem de uma forma, né? Então, tem frasco que é dose única, tem frasco que são multidoses. A BCG, ela é um frasco multidose, ela vem 10 doses. Só que vocês devem ter acompanhado durante esse processo de pandemia, a vacina da Pfizer, ela fica refrigerada tanto, ela pode durar tantas horas. A vacina da AstraZeneca, ela dura tanto tempo. Isso é muito importante, por quê? A BCG, se eu não estou enganado, ela dura 4 horas depois de aberta. O que isso quer dizer? Eu tenho um frasco com 10 doses que eu só faço quando o menino nasce. Com 10 doses, e ele só dura 4 horas. Se eu abro um frasco agora de manhã e vem uma outra criança à tarde, eu tenho que abrir 2 frascos e jogar fora 18 doses de medicamento e só administrar 2. Então, aí entra o processo de gestão do enfermeiro na atenção primária. E, geralmente, isso vai acontecer muito forte nos municípios. Tá? Município pequeno, geralmente, eles só fazem a BCG em um lugar do município. Então, só vai fazer lá na unidade básica do Córrego do Lagoinha. Tá? Então, as pessoas, os meninos se migram para lá, né? A família leva esse menino lá no Córrego do Lagoinha e, geralmente, faz uma vez em um período. Então, faz a cada 15 dias, faz toda semana, depende do volume que tem de nascimento de criança, tá? Por quê? Para juntar menino.
Então, você vai lá e fala, fulano, quando que vai ter? Vai ter na próxima semana, na quarta-feira de manhã, é o horário que traz menino. Então, eles juntam essas crianças em um horário, por quê? Para a gente ter a utilização melhor possível do imunobiológico. Porque se eu junto tudo em um dia, de 15 em 15 dias, ou toda semana, eu vou ter lá 5, 8 crianças para receber o medicamento. Então, eu abro e utilizo ao máximo possível desse medicamento, tá? Porque o prazo, o tempo de estabilidade dele é muito baixo. Isso vai acontecer também com outros imunobiológicos, tá, gente? Com a Covid, agora é um exemplo, né? A AstraZeneca, por exemplo, ela dura 36 horas depois de aberto o imunobiológico, então você pode utilizar ela por um período muito longo, que vai ser diferente, se eu não me engano, a da Pfizer, que tem um tempo minúsculo, um tempo de 6 horas, eu acho, que você tem para administrar. Então, você perde doses, você tem que jogar fora. Então isso é muito perigoso. Não sei se vocês sabem desse conceito, mas em São Paulo, eles estavam trabalhando com isso, que era a xepa. Eles chamavam de xepa, né? O que quer dizer? Se acabou agora, o posto fecha 5 horas da tarde, nós abrimos um imunobiológico que ele só dura 6 horas, eu abri ele 2 horas da tarde. Se deu 4 horas da tarde e eu não tenho pessoas daquele grupo, daquela faixa para vacinar, e eu vou jogar fora 8 doses, eu não faço isso. Eu chamo pessoas da lista da xepa que não são do grupo prioritário para ir lá no posto em 15 minutos para ele receber o imunobiológico, porque senão eu vou jogar fora a dose, tá? Isso em uma pandemia é muito sério, a gente não pode jogar fora os nossos imunobiológicos, porque a gente depende deles para viver, tá? Mas agora, nos demais, por exemplo, hepatite, a gente consegue ter um melhor racionamento disso, porque todo mundo que chegar no posto, com qualquer idade, que não tiver recebido a dose, a gente pergunta para todo mundo, tá? A hepatite B, ela vai estar no calendário de todo mundo, tá? Tirando a gestante, ela está no calendário de todo mundo. O que ela vai prevenir? Infecção do fígado, então hepatite, através da hepatite B, do vírus da hepatite B. Basicamente, ela é feita da vacina inativada, o que isso quer dizer? Então, ela não gera doença, tá? Se ela é inativada, quer dizer que ela vai ter fragmentos, geralmente, a proteína, ou fragmentos da superfície do vírus que já vão conferir imunidade. Ela vai ser composta, então, pela proteína da superfície do vírus, hidróxido de alumínio, cloreto de sódio e água para injeção, ABD. Qual que é o problema? Para quem já tomou hepatite, gente, sabe que é muito comum ela ficar dolorida no lugar, tá? Fica bem dolorida, geralmente em 24, 48 horas fica bem dolorido. E o que gera esse dolorido tão grande? O hidróxido de alumínio, tá? O hidróxido de alumínio, ela deixa bem dolorido o lugar. E isso é interessante para a gente, para quem não quer, a gente brincava nisso lá no posto de vacina, que era o seguinte: se você não quer receber o medicamento e ficar com o braço muito dolorido, geralmente são aquelas pessoas que vão receber as primeiras doses, porque o hidróxido está muito diluído e acaba que, durante o processo de manuseio, se você não fizer uma homogeneização adequada da sala, quem pegar a última dose vai pegar aquela dose com uma quantidade de alumínio maior, então acaba que ela vai ficar um pouco mais dolorida naquele local, tá? Ela pode conter fosfato de sódio, fosfato de potássio e borato de sódio, o que vai depender do fabricante, tá? A rede pública, ela utiliza o frasco multidose, o que vai conter o tiramosol, que vai ser o mercúrio como conservante também. E isso é importante porque o frasco multidose, a gente precisa lembrar que se ele vem 10 doses, e se ele só dura 12 ou 24 horas aberto, depois disso eu vou jogar fora. Então, a gente precisa fazer um racionamento dessas doses. A administração é intramuscular, a gente não precisa de cuidado, geralmente ele não vai gerar muita coisa. Em alguns casos, geralmente na pediatria, esse menininho pode ficar com um pouquinho de dor no local, então, ou se ele der febre, a gente administra medicamento, orienta a mãe a fazer o medicamento, mas geralmente é muito incomum que ele ocorra na hepatite B. Em caso de febre, deve-se adiar a vacinação para essa criancinha chegar com febre. E isso, gente, vai ser para todos os imunizantes, tá? Se essa pessoa chega com febre lá na unidade básica e quer vacinar, a gente precisa postergar, preciso aguardar essa febre cessar para que a gente ofereça esse imunobiológico. Compressas frias, elas aliviam a reação no local da aplicação, então é importante a gente orientar essa família aqui no local de aplicação. Se essa criancinha tiver com dor, se você for pegar o menininho, puxar a perninha, começar a chorar muito, ou ver que está vermelho,
fazer uma compressinha fria, ela vai reduzir essa dor. Qualquer sintoma grave ou inesperado após a vacinação, ele deve ser notificado ao serviço. Por quê, gente? São através dessas notificações que o serviço vai gerando melhorias ou vai entendendo o que pode estar evoluindo ou como pode ocorrer o processo de vacinação na nossa comunidade. Eventos adversos ou persistentes, se eles se prolongados, a gente deve gerar investigação. E isso, a Anvisa, ela gera essas investigações, mas é muito incomum que isso ocorra. Chegamos em uma, gente, que é bem... antes da pentavalente aparecer, como que ocorria o processo de vacinação? Esse menino com 2 anos, ele ia lá receber uma picada da hepatite B, ele recebia depois a DTP, a hemófilos influenza e a pneumo, tá? Ele recebia um monte de picada, tá? Só que, quando entrou no calendário há um tempo atrás, as mães brigavam muito, por quê? A criança saía de lá com 4 furadinhas na perna. Então, era muito ruim, a criança ficava incomodada, era um monte de furo. Nossa, tinha mãe que chorava, como se estivesse batendo no menino no posto. Era aquela, ai, meu filho, chorava de soluçar. Tinha mãe que nem entrava com o menino, tá? Entregava o menino e falava assim, eu não quero nem ver furo no meu menino. Então, era muito ruim. Depois de um tempo, eles agregaram essa pentavalente, que ela vai ter para a gente a difteria, tétano e pertussis, que é a DTP, a hepatite B e a hemófilos influenza tipo B, tá? Então, ela vai ter para a gente todos esses imunobiológicos, né? Ele vai gerar essa conferência de imunização de várias doenças de uma vez só. Então, reduzir o picadinho no menino, tá? Essa pentavalente, ela está presente no calendário da criança, então ela vai estar para a gente lá 2, 4, 6 meses. Do que ela é feita, 2 e 4 meses, na verdade. O que ela é feita, basicamente, é uma vacina inativada, mais uma vez, então ela não tem como causar a doença. Ela vai ser composta por toxóide difterico e tetânico e combinados com células inteiras, mas que são purificadas de bactéria coqueluche, que é do pertussis. Então, aí a gente tem a vacina de difteria, tétano, pertussis, que é DTP. Além disso, eu tenho partículas da superfície da hepatite B, e além do vírus da hepatite B, e o composto da cápsula de hemófilos tipo B, que vai gerar para a gente a vacinação da pentavalente. Tudo isso conjugado através de uma proteína. Ele também vai ter alumínio, ele tem sódio e água para injeção. Qual que é o problema dessa pentavalente, gente? Ela é intramuscular, mas o principal problema que nós temos é dor. A criancinha, ela pode, é mais comum essa criancinha ter febre, essa criancinha no local ficar um pouco mais inchado, ficar dolorido, ela chorar, ficar mais, a gente fala moadinha, né, no interior. Então, aquela criancinha que vai ficar mais prostrada, o que a gente entende como uma criança um pouco mais adinâmica em algum momento, aquela criancinha que pode ficar irritada, ela pode ter febre, por quê? Nós estamos administrando nessa criancinha um imunobiológico que vai conferir imunidade para 5 respostas, tá? Então, o sistema imunológico dela vai trabalhar demais, e obviamente, com o aumento de resposta do meu sistema imunológico, eu vou ter a febre atrelada a essa criança, tá? Então, antes da vacina não precisa fazer nada. É muito comum em posto vocês verem as mães falando assim, antes de tomar a vacina eu dou umas gotinhas de dipirona, tá? Não tem necessidade, a gente não precisa fazer isso. Só se depois a criança tiver febre depois da vacinação, que a gente vai oferecer, tá? Que a gente orienta a mãe, olha, se ele der febre, você vai medicar conforme você já faz, ou conforme a prescrição do pediatra, uma gotinha por quilo para esse menino, que ele já fica bem, tá? É comum, não é muito incomum a criança ficar com dor, chiar, ficar chorando um pouquinho, mas paciência, né? Precisa fazer. Em pessoas com doenças que aumentam o risco de sangramento, a aplicação intramuscular, ela pode ser feita por via subcutânea. Então, em alguma criança que tem alguma discrasia, a gente pode oferecer esse imunobiológico de forma subcutânea. Ele não é restrito 100% intramuscular. Compressa fria vai ser necessário. Então, a gente precisa falar com a mãe ou com a acompanhante que está com esse menino que vai ficar dolorido, é o esperado, mas é só fazer compressa. Em casos mais intensos,
principalmente quando aquela criancinha você vê que está vermelho no local, fazer um medicamento para dor e fazer a compressinha de 4 em 4 horas, que já melhora, tá? Caso tenha algum sintoma inespecífico ou um sintoma grave, essa criancinha precisa ser notificada lá no posto. Geralmente a gente orienta, mas essas mães sempre voltam, tá? A VIP e a VOP. VIP e VOP, gente, basicamente vai ser a VOP, que é a vacina oral contra a poliomielite, e a VIP vai ser a injetável, tá? Ela vai estar presente tanto no calendário do prematuro quanto na criança. Ela vai prevenir para a gente a poliomielite, que é a paralisia infantil, que ela teve tantos casos há anos atrás. Hoje em dia, ela era erradicada. Eu não sei em que ponto que está a poliomielite, tá? Por quê? Há uns 2 anos atrás, eu tinha visto uma reportagem que, pela queda da vacinação, e é uma coisa que é tão engraçado, né? Como a gente tem a nossa população, em alguns casos, que não quer vacinar, como ela não quer, ela acha que não é viável isso. Mas essa poliomielite, ela tinha caído um pouco a cobertura e tinha aparecido algum caso de poliomielite, o que não tinha gerado essa erradicação da doença, mas ela não estava em circulação para a gente. Então, a vacinação, sim, ela é muito importante. Então, se você tem criança, ou se você é velho e não quer tomar vacina, pelo amor de Deus, vai lá tomar sua vacina, tá? Então, nós temos no calendário a VOP e a VIP. A VOP, ela é uma vacina oral atenuada, trivalente, ou seja, ela é composta pelo vírus do pólio, tipo 1, 2 e 3, mas é vivo, mas ele está lá enfraquecido, tá? Ele vai ter magnésio, streptomicina e eritromicina, além de alguns outros conservantes. Qual que é o problema disso, gente, da VOP? Primeiro, o gosto ele não é gostoso, então a gente fala com a criança, né? Abre a boquinha que é docinho. Mentira, não é doce, é ruim, o gosto é ruim, então a gente mente para a criança mesmo, para ela abrir a boca, mas a gente sabe que é ruim, tá? Campanha de vacina, essa criancinha vai lá receber até os 5 anos, bonitinha, nessa campanha de vacina, mas ela... Quando essa criança tem contato com pacientes imunossuprimidos, por exemplo, transplantados, essa criança tem que tomar a VOP, ela tem que esperar esse período de 15, 20 dias, que é um período ainda estou gerando resposta intestinal. Por quê? Como o processo de gerar a imunidade, esse vírus oral, ele é feito pelo meu processo intestinal de absorção e gerar a conferência. Então, eu tenho eliminação dele em via fecal, então eu não posso ter contato. A poliomielite inativada, que é a VIP injetável, ela não vai gerar doença, porque ela é inativada, tá? Ela é uma vacina trivalente injetável, ela vai ser composta também pelo pólio 1, 2 e 3, ela vai ter algumas outras coisas, como formaldeído, ainda 2-fenoxetanol, mas ela não tem tanta dor como a gente espera, tá? Como a gente sabe, por exemplo, da penta, que tem muita dor, ela não gera muita dor nesse paciente, não. Geralmente a gente administra, o menininho fica bem, não dá um pouquinho de vermelhidão só no local, mas nada que assuste ou alguma coisa do tipo. Ela vai ser tanto oral quanto intramuscular, não precisa ter nenhum problema, nenhum cuidado antes ou depois, geralmente não tem quase nada de interação. A oral não dá nada, a criancinha toma e vai depois chupar um pirulito, mas a intramuscular, ela também não dói muito, não incomoda nem nada. A VOP é aconselhável tirar essa amamentação por 1 hora antes e depois da administração, então a gente termina, depois a criancinha fica sem comer nada, dá um tempinho, ela já come mais uma vez, e na VOP, se o bebê gofar ou vomitar, a gente precisa repetir a dose na VOP, tá? Então, se essa criancinha tá lá, eu administrei, ela gofou ou vomitou, ou cuspiu, o que era comum, né, essa criança mais velha, esses meninos atentados de 3 anos que ia tomar a vacina, né, a gente administrava a VOP, o menino cuspia. Se a criança cospe, a gente precisa refazer a dose, tá? O que vai ser diferente da rotavírus, que a gente vai conversar um pouquinho. A VOP, como eu falei para vocês, ela não vai ser administrada em criança hospitalizada, mas também ela não vai ser nessas crianças que convivem com imunossuprimidos, como eu falei para vocês, porque o processo de gerar imunidade, ele passa pelo processo intestinal, e a eliminação também desse vírus vivo, ele vai ser feita, na verdade, pelo processo fecal. Então, eu posso ter contato desse vírus nesse paciente imunossuprimido e gerar a doença nele. Então, a gente não faz isso, tá? Esse frasco aqui, gente, da VOP é o mais clássico, tá? Que é o bonitinho, a coisa mais linda. Para administrar, é uma maravilha. Você administra, dá 2 gotinhas na boca do menino, acabou o problema, tá?
Teve um período que eles mudaram o fornecedor e era outro frasco, não era esse, era um frasco duro, rígido, tá? Era horrível de administrar. Ele pingava mais do que necessário, você doía muito dele, que ele era extremamente rígido, então ele era um frasco muito ruim de administrar, tá? Esse daqui é o mais clássico, e o melhor de vacina, é a coisa mais simples que tem vacinar isso, tá? Você faz um peixinho na boca da criança e dá 2 pinguinhos. A polio injetável, ela vem lá bonitinha, você aspira e administra. Diferente da VOP, gente, a rotavírus, ela é muito gostosa, tá? Eu já experimentei. Eu tenho mania de experimentar tudo que a gente oferece para o paciente, tá? Esse daqui, ele era muito diferente, tá? Ele é bem docinho. Essa daqui da seringuinha é a mais clássica que nós temos, que é da Rotarix, que é de um fabricante diferente dessa da Rota Q, que também é péssima de administração, horrível. Isso aqui é duro, demora, é horrível, tá? Mas, basicamente, ela vai estar presente no prematuro na criança, ela vai prevenir contra a doença diarreica causada pelo rotavírus. Ela é feita pelo monovalente, tá? Então, o vírus rotavírus monovalente e contém um tipo de rotavírus enfraquecido, além de sacarose. Então, quer dizer, é docinha, gente, a coisa mais gostosa, tá? Além disso, ela também tem adipopáticos sódicos e, obviamente, ela tem ABD, para gerar o processo de diluição. Ela é administrada por via oral, é super fácil de administrar, não tem nenhum segredo a administração de rotavírus. Você coloca no lateral da boquinha da criancinha. O ideal, gente, geralmente a gente pede essa mãe para não amamentar antes, tá? Para a criancinha, para a gente tentar que essa criancinha chegue com fome. Como é doce, e a gente precisa que essa criancinha tome tudo, como é doce, e a criancinha vai ter 2 meses, 4, 6 meses, então a gente precisa que essa criança esteja com fome para ela conseguir mamar tudo, tá? Tem criancinha que é até engraçado, você coloca a seringuinha e vai apertando devagarzinho, ela faz até barulho, como se estivesse sugando mesmo, tá? E realmente isso, você administra a coisa mais fácil do mundo, até bonitinho. A gente vai adiar a vacinação nessas crianças que tiverem com febre alta ou moderada, então crianças com febre a gente vai adiar ou tiverem com diarreia, até que tenha melhora desses sintomas. Não há problema se essa criancinha estiver com febre baixa, então essa criancinha, eles falam febre baixa, né, mas que é o que seria uma febrícula, então as crianças abaixo de 38, a gente pode administrar esse medicamento, esse imunobiológico sem nenhuma perda, tá? Se eu tiver uma diarreia leve, mas que não tem desidratação, ele também pode ser administrado, mas geralmente a gente espera, a gente opta pela família para esperar, tá? Não é preciso dar outra dose se o bebê gofar, por que não? Porque ali eu tenho uma dose maior de medicamento, tá? Então, ele vê uma dose maior nessa da Rotarix, que a gente consegue administrar tranquilamente. Então, a criança vai absorver uma dose adequada, mesmo se ela golfar uma quantidade pequena. Por isso que é ideal a gente solicitar que essa mãe leve o menino sem ter amamentado, porque a gente consegue que ela faça o processo de o processo de administração tranquilamente. Se essa criança chega lá com a barriguinha cheia já, é difícil a gente colocar alguma coisinha doce e ela absorver tudo, ela tomar tudo tranquilo. Então, o ideal é que a gente espere um pouquinho, faz a administração, depois de administrar, espera uns 15, 20 minutinhos e aí pode amamentar normalmente, tá? É bem docinho, então a criança toma que é uma maravilha, tá? A gente não tem muito problema com ela, não. Diferente dela, nós vamos para a nossa pneumo 10 valente, tá? A pneumo 10 valente, ela vai estar presente para a gente no calendário prematuro, da criança, da mulher, do homem, do idoso, então ela é presente em uma grande parcela de calendários. Ela vai prevenir a vacina pneumocócica, então, 10 valente, ela vai através de 10 cepas da pneumocócica, e ela previne cerca de 70% das doenças. O que isso quer dizer? Eu vou conseguir cobrir 70% das doenças graves em criança. E, obviamente, ela não vai cobrir somente pneumonia, tá? Ela cobre pneumonia, meningite e otite. Então, 70% das doenças graves a gente consegue cobrir com essa doença. Por que eu estou frisando grave? Por quê? As demais doenças que são mais leves, então a gente pode não cobrir ela tão eficazmente, mas ao que gera principais problemas para a gente, por exemplo, as pneumonias
por pneumococo, então ela vai cobrir muito bem a meningite, que é muito grave, ela cobre muito bem a parcela da nossa população. Do que ela é feita? Ela é uma vacina também inativada, então a gente não tem problema de gerar a doença, mas diferente dos outros frascos, que eram multidoses, por exemplo, a da hepatite e da BCG, aqui é a dose única, então ela já vem prontinha para a gente, então ela já vem diluída, ela não vem o liófilo e o diluente, não, ela vem lá já prontinha para a gente um frasco. Então, aqui, qual que é a vantagem desse frasco, gente? A vantagem é, eu não preciso aguardar chegar a criança no posto para vacinar, nada disso, tá? A criança chegou para mim no posto, eu vou lá, pego o meu frasco, aspiro o conteúdo total daquele frasco e administro, tá? Sem nenhum problema, tá? Então, aqui é ótimo para gente, porque eu não jogo fora dose de imunobiológico. Olha que maravilha, tá? Isso é muita vantagem para gente no nosso dia a dia. A vacina, então, pneumococo 10 valente, ela é composta dos 10 serotipos de Streptococcus pneumoniae, e para quem não sabe, aliás, vocês devem ter visto isso lá em Saúde da Criança, que o Streptococcus pneumoniae é o principal causador para a gente lá da pneumonia e da meningite nessas crianças, nessa faixa etária. Então, a gente sabe que as pneumonias na criança abaixo de 5 anos vai ser muito pelo Streptococcus pneumoniae. Então, a gente consegue cobrir muito eficazmente essa doença, na verdade, as formas graves das doenças, tá? Ele vai ter também um toxoide tetânico e algum outro toxoide diftérico que vai gerar para a gente também essa composição, mas ela tem alumínio, tá? Então, a gente sabe que a pneumococo, ela vai gerar um pouquinho de dor, tanto que quando vai administrar no posto, geralmente eles separam, eles deixam separado para a gente uma perninha, geralmente a direita, somente a penta, porque ela vai doer, vai ficar dolorido o local, e na outra a gente faz a pneumo em cima e geralmente a VIP embaixo, para a gente saber exatamente onde está na perninha, e a pneumo, ela geralmente vai ficar dolorida, a criancinha vai chorar um pouquinho se você encostar na perninha dela, porque ele vai ficar dolorido, tá? Mas é um dolorido que a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz nas outras, tá? Ela pode ocorrer dor, pode ocorrer inchaço, vermelhidão, ela é esperada, a gente sabe que em quase 40% dessas criancinhas vacinadas, nós vamos ter dor e inchaço naquele local, mas o que a gente faz? Compressinha, tá? Só isso. Sintomas gerais, o que é esperado é uma irritabilidade, tá? Mas por que uma irritabilidade? Uma criança de 2 e 4 meses, 2, 4 e 6, ela não vai virar para mim e falar assim, mãe, pai, minha perna está doendo porque você deu uma vacina aqui em cima. Ele não vai falar. Então, a resposta que nós temos neurológica da criança a qualquer evento no corpo dela vai ser a irritabilidade e o choro, tá? Então, é comum, tá, gente? Já estou avisando. Então, se você que vai lá, ama posto de saúde, vai trabalhar na atenção primária, chega sabendo disso, que vou precisar orientar a minha mãe, que essa criancinha vai ficar enjoada, tá? Então, sabe disso. Mãe, 24 horas, 48 horas, ela vai ficar mais enjoadinha, faz uma compressinha na perna. Se ela chorar, se ela estiver muito chorosa, fazer a administração de um medicamento para dor e tá tudo resolvido, tá? Não é necessário cuidado antes da vacina, somente depois. Depois, graças ao combo que essa criança vai receber em 2, 4 meses, 6 meses também, é esperado que essa mãe faça uma compressinha naquela perninha, porque a gente sabe que esse menino vai ficar com dor naquele local, tá? Em caso de febre, pode administrar com uma prescrição adequada um antitérmico, um antipirético, né? Um antitérmico para fazer efetividade nessa criancinha, porque vai doer mesmo, gente, tá? Eu fico morrendo de dó. É uma delícia furar, mas a gente sabe que o menino vai ficar com dor naquele local mesmo, é o que a gente espera, tadinho dos bichinhos. Meningo C. A nossa meningo C, gente, ela vai estar presente lá nos calendários, tanto da criança, adolescente, mulher, homem, idoso, só que, obviamente, ela vai estar com algumas parcelas, né, então vai depender do critério, como que esse paciente está, ou qual é a indicação dessa vacina. O que previne? As doenças causadas pelo meningococo, tá? Meningococo tipo C. Tanto a meningite, tanto a meningococcemia, que é essa difusão dessa bactéria pela corrente sanguínea, que é uma doença bem grave, bem chata de tratar, que ela gera aquele choque séptico grave, choque séptico quente na criança, que é bem, bem chato e bem, bem complexo de fazer tratamento. E é muito, muito grave na criancinha.
Do que se trata? É inativada, então ela vai gerar doença? Não, não vai gerar doença. Então ela vai conter para a gente o antígeno da cápsula dessa bactéria lá, do sorotipo C, do meningococo tipo C. Além disso, ela vai ter o toxoide tetânico ou mutante desse atóxico de toxina difterica e, obviamente, ele vai ter todo o adjuvante. Ele também tem alumínio, ele tem manitol, fosfato monobásico monohidratado. Ele vai ter várias composições nessa vacina. A meningo C, gente, ela é oferecida em idade diferente, tá? Então, ela vai ser no terceiro, quinto mês, essa criança, terceiro, quinto e sétimo, se eu não me engano, terceiro e quinto mês, certeza, que ela oferece essas doses. Então, ela vai entrar para a gente nesse calendário atrelada, só que, geralmente, ela não é uma vacina que gera muita dor, é muito comum administrar, a criancinha acha tudo muito tranquilo, a mãe, geralmente, a gente não vai ter tanto problema com ela, assim, no processo de vacinação. A gente consegue vacinar muito tranquilamente. Mas, de qualquer forma, gente, a gente orienta, tá? Que a mãe possa fazer uma compressa. Por quê? Ela tem alumínio, então, na sua composição. Então, ela pode gerar dor no local. Mas, de qualquer forma, a gente orienta para fazer uma compressinha, se necessário. Quando eu estava na atenção primária de alguma forma, né, tanto como aluno ou no meu período de atenção primária lá na faculdade ainda, porque eu não gosto de atenção primária, não gosto para trabalhar, eu acho extremamente importante, mas eu não gosto de estar lá, eu orientava todas as mães, independente da vacina, a fazer uma compressinha, tá? Fazer uma compressinha e falava se ela tivesse dor, aquele pacote geral de vacinação. Por quê? É muito ruim, gente, e dói, incomoda a gente quando toma DT, difteria e tétano, a gente fica com dor no braço, né, mas a gente consegue falar, tomar um remédio. Imagina a criancinha que tem um músculo minúsculo. Então, geralmente, eu orientava, assim, bonitinho, essa criancinha a fazer uma vacininha, tá? A vacina da febre amarela, gente, eu não falei. A dose da meningo C, ela também é dose única, tá? Ela vem lá 2 frascos, então ela vai vir o liófilo e o diluente. Então, o que quer dizer? Eu preciso preparar esse imunobiológico e administrar. Então, eu também não preciso preocupar se eu vou ter 80 crianças para vacinar hoje. Por quê? É 1 frasco para cada menino. Aliás, 2 frascos para cada menino, né? Então, eu aspiro o meu diluente, lanço dentro do meu liófilo, faço o meu processo de homogeneização desse composto e aspiro e administro, tá? É bem fácil, bem simples, não tem muito segredo. Só a gente tem que lembrar, eu não comentei isso, que no manuseio de imunobiológico, gente, a gente pega aqui, ó, tem uma parte de alumínio nos imunobiológicos e a gente segura ali para diluir, tá? Eu não venho e taco a minha mão no frasco, tá? Eu não pego no frasco uma mão inteira. Por que eu não faço isso? Porque eu estou falando de imunobiológico, gente, que tem uma temperatura muito rigorosa a ser controlada. Se eu estou falando de um frasco multidoses e eu fico pegando ele na minha mão o tempo inteiro, o que vai acontecer? Eu passo calor para o frasco, eu mudo a temperatura e eu posso inativar ele. Tanto que por isso que o manuseio dele é tão específico. A gente tem que fazer o manuseio segurando exatamente no local, reduzir ao máximo possível com o manuseio desse manejo para conseguir, obviamente, ter uma efetividade. A vacina da febre amarela, gente, se eu não me engano, tem um fabricante que tem ele dose unitária, tá? Mas o usual dele é dose multifrascos. Ele vai estar presente nos calendários de criança, adolescente, mulher, idoso ou adulto, e vai estar presente em calendários diferenciados. Vai prevenir contra a febre amarela. Aqui no Brasil, a gente tem ela produzida pela Fiocruz e pela Sanofi Pasteur, que vai conferir para a gente as 2 formas, tá? O que a gente tem no SUSão vai ser a da Fiocruz, que é da rede pública, e ela vai ser esse frasco de multidose. Ele é um frasco âmbar. O que isso quer dizer? Eu não posso deixar esse frasco lá na luz o tempo inteiro, porque ele é fotossensível para a gente. Ambos os medicamentos, eles são elaborados a partir do vírus vivo atenuado. Ele vai ser cultivado no ovo de galinha. Isso é uma informação interessante, por quê?
quando vocês viram lá em saúde da criança, o processo de composição da alimentação saudável da criança, ou no processo de introdução alimentar, vocês devem ter visto alguns métodos de alimentação, que é o que é colocado no Ministério da Saúde, que a gente vai depois de 6 meses, oferece a papinha no almoço, depois almoço e janta, coloca as papinhas de fruta ao meio e tudo mais. E vocês viram que antigamente a gente colocava que, e no Ministério da Saúde acho que ele coloca isso ainda, que com 9 meses a gente oferecia o ovo para a criança, tá? A partir dos 9 meses de idade. Antigamente era assim, você oferecia 1/4 de clara, depois você oferecia 2/4, depois a gema inteira, a clara inteira, e depois você oferecia 1/4 de gema, você ia fracionando isso para saber se ela teria resposta alérgica ao ovo. Hoje em dia a gente oferece a gema, oferece um pedaço e vai adaptando essa criancinha nessa alimentação. O que é interessante disso? Idealmente, a gente faz esse manejo antes dos 9 meses. Por quê? Quando essa criança chega para a gente para receber essa vacina aos 9 meses, como ele é cultivado no ovo de galinha, aquelas pessoas que têm reação alérgica ao ovo, ela pode desencadear a reação à vacina, tá? Então, é importante que essa pessoa seja informada. Na verdade, a gente pergunte para ela, fulana, você tem reação, você é alérgico a ovo? Porque isso é uma informação importante. Se ela tem reação a ovo, a gente não pode oferecer esse imunobiológico. Tem uma outra questão, gente, que é o seguinte: teve uma colega minha que ela ela é pneumo e alergonologista pediátrica, e ela fez mestrado junto comigo, ela terminou uma turma antes da minha, basicamente, qual foi o processo dela? Identificar se realmente essas pessoas que tinham reação à vacina, que falavam que ela tinha reação a ovo, né, que era alérgica a ovo, ela tinha reação da febre amarela. Então, uma parte dessas criancinhas, elas podem realmente ter reação ao ovo, mas não é muito comum que isso ocorra. Mas como a gente não sabe como vai ocorrer isso no nosso dia a dia, o ideal é que a gente faça essa rastreabilidade. Então, não só a criança, tá, gente? O adulto, se for receber, a gente também tem que ter cuidado de fazer esse manejo. Ela é subcutânea, fácil de administrar, não dói, só incomoda um pouquinho, mas ela é bem tranquila de fazer a administração. Ela também vem liofilizada, então a gente precisa diluir o frasco. Ele também dura pouco tempo, e se eu não me engano, eram 6 a 8 horas o frasco, e depois a gente precisava jogar fora, desprezar o imunobiológico. Então, é um frasco que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado no manuseio dele, tá? Mas é uma vacina bem tranquila da gente conseguir fazer a administração sem nenhum tanto problema. Eu tive, gente, uma reação de administração de febre amarela toda a minha vida, tá? Foi um paciente adulto já. A gente administrou, perguntei se ele tinha alergia ao ovo, ele falou que não tinha. Fui lá, preparei o imunobiológico, administrei. Quando deu uns 10 minutos, ele voltou, que teve um hematoma no lugar, tá? Ficou um hematoma, assim, não muito grande, mas ficou um hematoma pequeno. Aí ele voltou, será que é reação? Eu falei assim, não é reação, e no local também é subcutânea, a gente não sabe muito o que ocorreu, sabe? Mas a gente notificou, obviamente, como um hematoma no local, mas não gerou nada para ele de resposta além disso. Foi só hematoma e depois vida que segue, tá? Mas qualquer processo que ocorra com vacinação, a gente precisa notificar, tá? A vacina de HPV, a HPV ela vai estar presente na criança, no adolescente, no homem e na mulher, em alguns casos específicos, esse adulto ele pode receber a vacina contra HPV, ele vai prevenir infecções persistentes e pré-cancerosas causadas basicamente por 4 tipos, o 6, o 11, o 16 e o 18, e também previne contra o câncer de colo do útero, de vulva, vagina, ânus e verrugas genitais, que são os nossos condilomas. Pensando epidemiologicamente, gente, nós sabemos que a vacina de HPV, que ela foi incluída para a gente, não sei, imagino que deve ter uns 5 anos, né, como eu falei para vocês, eu acho que até mais, provavelmente. A gente vai conseguir ver, na verdade, ter efeito dessa vacina de prevenção de colo do útero quando? Quando a gente vai ver isso? Através de rastreabilidade epidemiológica daqui a uns bons anos. Por quê? Se eu estou falando que HPV ele pode gerar lesões pré-cancerosas nessa mulher, quando ela estiver lá com seus 30, 40, 50 anos, então os adolescentes que nós vacinamos e começamos a vacinar
há no máximo 10 anos atrás, e nem foi isso tudo, quando a gente começou a fazer esse ato de vacinação, a gente vai ter uma redução das lesões, ou redução de câncer de vulva, vagina, ânus, daqui uns 20 anos que a gente vai ver essa queda. Então, o impacto da vacinação do HPV, ele é visto, nós vamos ver esse impacto aos poucos na nossa comunidade. Tá? Obviamente, a gente vai ver uma redução dessas lesões de tratamento de DST por HPV aos poucos, isso a gente vai conseguir enxergar, obviamente, porque nós sabemos que os adolescentes hoje em dia, eles começam uma vida sexual ativa muito cedo, então a gente vai começar a enxergar isso mais cedo, mas as lesões de câncer, essa prevenção de câncer, a gente vai demorar um tempinho maior. E é importante a gente entender isso, porque daqui 30 anos, quando vocês estiverem lá fazendo o doutorado de vocês, e eu já estiver quase morrendo, e vocês vão perceber que o impacto, vocês vão ouvir os professores de vocês do doutorado falando, o impacto que essa vacinação trouxe nessas reduções, tá? Ela é uma vacina inativada, então ela não vai gerar doença, ela é composta por proteínas, também tem hidrofosfato de alumínio, sódio, ela vai ter polissorbato 80 e o processo de fazer um processo de medicamento. Quais são as nossas indicações? Basicamente, o PNI, ele disponibiliza essa vacina para as meninas de 9 a 14 anos de idade. Os meninos de 11 a 14 anos, eles também já tomam esse medicamento, esse imunobiológico, desculpa, não é medicamento, é imunobiológico. E pessoas que convivem com HIV ou AIDS entre 9 a 26 anos, eles também têm direito ao imunobiológico, transplantados entre 9 e 26 anos, e pacientes oncológicos em tratamento com quimioterapia e radioterapia, eles também podem receber. Esse período ele aumentou, tá, gente? Até 29 anos, então a gente pode receber, esses pacientes podem receber ainda até essa idade um pouco maior a vacina. Por quê? Ela vai gerar uma redução nos casos, nesses pacientes específicos, são pacientes imunossuprimidos, então eles têm direito de receber essa vacina, certo? Gente, alguma dúvida? Não. Complementação alimentar não é para vocês, não. Professor, só sobre a... Ai, esqueci qual que é, peraí. Sobre a BCG. Uhum. O que acontece? O meu bebê tomou, ele tá com 1 ano, e não tem marca nenhuma mesmo, nadinha. Até os 6 meses ficou um pouco vermelhinho, mas depois sumiu. Isso ele pode não ter tido uma boa resposta imunológica? Olha, como que acontece? Eu tirei essa parte da aula, que era uma parte que eu não entendi ela como sendo muito interessante para todo mundo, que era o seguinte: o processo de imunização da BCG idealmente, assim, o que a gente espera é que ele vai gerar uma lesão naquele local que é gerada pelo bacilo mesmo, tá? Quer dizer que ele não teve a imunização? Não. Se você fala que ele teve um processo de cicatrização que ocorreu, que até os 6 meses, 7 meses ainda é vermelhinho, ele gerou resposta, tá? Só que tem gente que tem uma resposta muito forte à vacina, graças à resposta imunológica, e tem pessoas que não vão ter, tá? Quer dizer que ele não gerou imunização? Provavelmente, sim, ele gerou imunização, tá? Pelo processo que você está comentando de cicatrização, que ele vai sendo acompanhada. Antigamente, que a BCG ela era um pouco mais bruta, né? A gente tinha lesões muito grandes no braço. Eu lembro que meu primo, quando ele recebeu o imunobiológico com 10 anos de idade, que naquela época, né, eu tenho 72 anos, eu sou um velho, então, na minha época, eu lembro que ficou uma lesão enorme no braço dele, tá? E eu não tive essa lesão tão grande assim, não. Mas ele confere imunização sim, tá? Somente 5% desses pacientes que não tem nenhum tipo de resposta, você administra. Na semana que vem não tem nada, parece que não administrou nada, daqui um mês não tem nada. Aí essas crianças têm o risco de não ter imunização, tá? Mas, se ela gerou um processo de cicatrização, mesmo que discreto, quer dizer que ele teve o processo de imunização que foi conferido sim, tá? Mas, geralmente, a gente confere a imunização, é muito, muito incomum a gente não ter essa imunização, tá? Entendi? Tá bem, obrigada. Nada, mas você já está vacinando seu menino direito, né? Lógico, pelo amor de Deus. Por favor, Agora não só faz com obrigar com 15 você, não. Por favor. Porque a imunização, gente, ela é extremamente importante, tá? A gente fala de imunização e às vezes as pessoas, principalmente
quem não é da área da saúde, né, ou mesmo quem é da área da saúde que não estudou imunobiológico, porque aqui a gente só fala do que é o imunobiológico, né, mas o processo ele vai muito além disso, no processo de estudar epidemiológico, como que isso acontece, mas não é o foco da nossa disciplina. É muito importante que ocorra a vacinação, é extremamente importante, a gente precisa de uma vacinação. Nós estamos passando por um período agora de vacinação em massa, não sei se vocês acompanham o noticiário, né? Mas graças ao mestrado eu estou sendo meio obrigado a acompanhar imunização, né? Porque eu quero não, mas é porque a gente é obrigado. Não sei se vocês observaram, mas agora, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles têm vacina nas esquinas para quem quiser tomar o imunobiológico contra a Covid, o que eles estão vendo agora de uma terceira onda é uma terceira onda das pessoas que não foram imunizadas. O que isso quer dizer? Aquela pessoa que vira e fala assim, eu não vou tomar vacina porque eu não acredito nela, aí essa pessoa contrai o vírus. O que tem? É seleção natural, né, gente? Darwin já falava isso. O vírus se modificou para um vírus delta, então já tem uma maior transmissibilidade da doença, uma efetividade maior de contágio. Aí a seleção natural ainda continua agindo, Darwin está aí para provar isso para a gente, é o que acontece. A pessoa fala, eu não vou vacinar porque eu acho que não acredito nisso, e é fake news que isso funciona. Aí a pessoa não vacina. Aí como ela não vacina, ela... Nossa, gente, peraí. Como ela não vacina, o que vai... Não estou te ouvindo direito. Foi isso que aconteceu com o sarampo? A mesma coisa, tá? A erradicação de uma doença, gente, a gente não estuda isso, tá? A gente vê lá na saúde da criança. Vocês devem ter visto essa saúde da criança. Eu passo quando eu faço saúde da criança. Só que eu fiz da manhã, não fui responsável pela noite, não. Como que acontece o processo de erradicar uma doença? Quando eu falo que essa doença foi erradicada, por exemplo, a gente não tem mais sarampo na nossa comunidade, a gente não tem mais poliomielite, ela foi erradicada. O que isso quer dizer? Nós não temos a circulação daquela doença na nossa comunidade e ela tem proteção efetiva. Como que isso ocorre? Através da imunização das pessoas. Então, quando a gente fala que a imunização, por exemplo, contra a poliomielite, ela precisa alcançar 95%, 97% da nossa população, das crianças, o que a gente quer com isso? Que 97% das nossas crianças, elas terão a efetividade de doença, a efetividade de vacinação. Esses 3%, eles estarão muito espalhados na nossa comunidade, o que a gente conhece. Vocês devem ter ouvido falar isso muito na boca de político há um tempo atrás, e eu não estou falando de política aqui, tá, gente? Mas já falando, né? Porque tem algumas coisas no Brasil que a gente não pode calar, a gente ouvia muito político falar sobre imunidade de rebanho, tá? Imunidade de rebanho, eles falavam assim, não, mas a imunidade de rebanho, ela vai acontecer, imunidade de rebanho. Eles falavam isso sem ter noção do que realmente é uma imunidade de rebanho, tá? O que basicamente é, quando ela tem algumas formas, né? Se eu gero a imunização da minha sociedade de uma forma em ampla escala, em larga escala, essa imunidade de rebanho, essas pessoas no meio da minha comunidade que não foram vacinadas, elas, de certa forma, elas também não terão a doença. Mas por quê? É porque ela tem a imunidade? Não, porque a comunidade está cercando ela, está imunizada, então a doença não vai ser transmitida até chegar nela. Essa taxa, até a doença chegar nela, demora muito tempo. As pessoas imunizadas não vão transferir, não vão fazer o processo de disseminação dessa doença. Como a taxa diminuindo, por exemplo, de sarampo, de vacinação, de poliomielite, o que acontece? Essas cepas que estão escondidas na natureza, na nossa sociedade, elas começam a aparecer nas pessoas que não foram imunizadas, tá? E é exatamente o que a gente está vendo hoje com Covid. Então, que é o que eu falo de seleção natural, que Darwin já explicava para a gente, que é o seguinte, você tem uma sociedade que
eu tenho 80% das pessoas vacinadas, quer dizer que eu posso gerar imunidade de rebanho? Alguns trabalhos mostram que uma imunidade de rebanho ela precisa de mais de 90% da sociedade coberta, mas se eu tenho 60% de cobertura de vacinal completa, eu tenho imunidade para as outras 40%? Não, eu não tenho. E o que vai agravar, está agravando ainda mais o quadro, por exemplo, nos Estados Unidos, o que eles estão falando sobre a terceira onda dos não imunizados? É aquelas pessoas que não imunizaram, não fizeram o seu processo de imunização, a sua função social, se você, a única função que você tem é lá dar o braço para vacinar, ela não quis fazer isso, nós temos uma cepa de vírus que está ficando mais forte, que ela gerou uma mutação e tem uma alta transmissibilidade. As pessoas que estão imunizadas, elas podem até fazer o processo de gerar a doença em outras pessoas. Mas a pessoa que não foi imunizada, o que vai acontecer? Ela vai pegar esse vírus da comunidade que tem uma alta transmissibilidade, uma alta infectividade, e ela vai ficar grave. Por que ela vai ficar grave? O vírus mudou, ela não quis vacinar e ela recebeu esse vírus que foi mutável, então ela vai ficar grave. Tá? E o que a gente vê que nos Estados Unidos, o último trabalho que eu li na semana passada é que 98% aliás, 99% das mortes que estão ocorrendo nos Estados Unidos por Covid hoje, elas são decorrentes a pacientes que não foram vacinados. E por que eles não foram vacinados? É porque eles não tiveram acesso à vacina? Não. Nos Estados Unidos, não. É porque eles não quiseram, tá? É diferente isso hoje aqui no Brasil. Por quê? As pessoas que estão morrendo, que não foram vacinadas ainda, é porque a gente não teve acesso, né? Que é uma outra história geopolítica, que a gente não tem acesso à vacina para todo mundo ainda. Mas aquelas pessoas que têm acesso, gente, elas precisam vacinar. Ela precisa ir lá vacinar. Nós estamos falando de uma questão que a gente precisa erradicar a doença, mas isso vai ser agora? Não, ela vai ser com o passar dos anos. Então, a gente não pode conviver com esse vírus nos próximos 10 anos, todo mundo usando máscara e isolamento social. Não dá para fazer isso. Então, a gente precisa de uma efetividade de vacinação. Então, vocês, por favor, gente, que conhecem vacinação agora, que sabem como funciona, que já conhecem esse manuseio, se tem alguém que não quer vacinar, orienta, explica, não precisa bater boca com ninguém, tá? Mas orienta, fala, explica para a pessoa, tenta de alguma forma que essa pessoa entenda isso, tá? Eu vou falar o motivo, gente, que precisa ser explicado isso, porque tem muitas vezes as pessoas que não são vacinadas, que não querem vacinar, a gente está em um período muito de fake news, né? Então a gente vê rodando muita coisa. Sabe aquele tiozão que fala zap? O zap zap, o tal do zap zap, que eu recebi no zap zap? Esse raio desse zap zap, ele recebe muita coisa sem a menor informação direito, tá? Eu vou lá e escrevo, falo que o ministro da Saúde falou que eu preciso passar cocô de criança na testa que previne. Aí eu mando para os tios do Zap Zap e eles vão divulgando essas informações. Tem muito isso de uma forma muito forte para a gente contra a vacina hoje em dia, contra a Covid. Tá? E isso é uma forma que a gente precisa, muitas vezes, trabalhar com as pessoas que estão próximas da gente de uma forma carinhosa. Tá? Vou dar um exemplo clássico, vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Tá? Eu tenho um tio lá na minha cidade que ele não quis vacinar, ele falou que não vai vacinar, que ele não quer vacinar, que periri para pororô. Aí, todos os meus tios vacinaram, porque a minha avó tem 83 anos e todo mundo quer conviver e não quer que ela morra por Covid, né? E esse tio não, e meu tio esse tio todos os dias vai na casa da minha avó e abraça e beija. Aí começou a dar uma briga entre os tios, falando que se ele não vacinasse, ele não ia encostar, ele não ia na casa da mãe dele, né? Aí começou aquela briga. Aí no grupo do Zap da família, né? Começou essa briga, essa confusão nesse processo. Aí eu virei para o filho dele virou para mim lá no grupo e falou assim, que o meu pai não quer vacinar, tudo mais, perorô. Mas eu fui conversar com ele, porque o que ele falou quando ele mandou essa mensagem lá? Que a vacina não tinha eficácia. Ele falou assim, não adianta tomar isso, não tem eficácia, ele não precisa tomar mesmo se ele não quiser. E esse primo meu tem 22 anos, e o irmão dele tem 19. Aí ele não precisa tomar mesmo, ele não tem eficácia. Aí
um tio meu que é mais agitado, né, chegou lá e brigou, começou a bater boca com ele. Eu falei assim, ô fulano, você sabe, deixa eu te mandar uma mensagem, eu tô na academia agora, mas daqui a pouco eu te mando. Eu mandei lá no grupo, mandei um textinho explicando como que era o processo de vacinação, mandei outro de onde ele tinha tirado essa informação, ela não existia, e expliquei, e ele começou a conversar comigo, ele e o irmão dele, perguntando algumas coisas que ele não sabia, falando algumas coisas e tudo mais. Aí, no final da conversa, ele falou assim, ô John, obrigado, eu não sabia disso, isso que você me falou me esclareceu muito, então, agora que você me falou, amanhã eu vou lá vacinar, porque as informações que eu recebia no WhatsApp eram informações que ela não tem eficácia. Eu falei, Arthur, tem, por exemplo, a pneumo que você tomou quando você era criança, ela cobre só 70% das doenças graves. Quer dizer que ela não é eficaz? Não, ela é eficaz, mas em 70% de doenças graves, isso é muito importante. E fui explicando tudo para ele. No outro dia ele foi lá e vacinou e ainda me mandou foto. Falou, John, vacinei, meu irmão vai vir amanhã para vacinar quando vai chegar, aliás, na outra semana que vai chegar a idade dele. Então, assim, o meu tio tomou a vacina? Não tomou, tá? Mas pelo menos toda a família dele vacinou, só ele que não. Tá? Então, a gente precisa, de alguma forma, gerar essa informação para os nossos familiares, para os nossos amigos, de uma maneira, gente, delicada, tá? Porque a gente está vivendo um momento muito extremista politicamente aqui no Brasil, que as pessoas estão muito agressivas em muitos momentos, então a gente vai até certo ponto, né? Se a pessoa quiser, a gente explica, orienta. No local que eu trabalho também tinham 3 homens velhos, já marmanjos, de 30 anos que não queria vacinar. Eu sentei, desenhei, expliquei ponto a ponto o que é, o que não é, como que funciona o processo de vacinação para a pessoa tentar vacinar, e mesmo assim eles não quiseram. Aí a empresa falou, ou você vacina amanhã, ou você está demitido até sexta-feira. Aí eles foram lá e vacinaram. Olha que maravilha, como o poder de persuasão é maravilhoso. Sou eu todinho, tá? Se eu tivesse uma empresa, era exatamente isso. Olha, você tem até sexta-feira para vacinar, senão você está na rua por justa causa, tá? É justa causa, tá, gente? Isso dá legalmente justa causa no funcionário. Então, é permitido que isso ocorra. Então, tomem cuidado, conversem com as pessoas que vocês conhecem para que elas vacinem. A gente precisa disso, tá, gente? Alguma dúvida? Não? Acho que você falou foi não, né? Não, então tá aberto. Gente, então hoje nós terminamos a nossa aula sobre o processo de imunização. É um conteúdo bem tranquilo, é um pouco mais chatinho, mas é um conteúdo que é bem tranquilo a gente conversar. Vocês têm uma atividade para fazer sobre esse conteúdo, gente. Eu não vou postar ele essa semana, eu vou postar na semana que vem, por quê? Eu preciso exatamente dos alunos que estão enturmados. Aqui eu tô vendo que tem 23, mas no meu portal estão aparecendo somente 19 alunos. Então, eu vou conferir exatamente a quantidade que tem de aluno enturmado para me disponibilizar, tá? Mas é em grupo, eu vou postar todas as informações lá, como vocês vão fazer o trabalho, é sobre vacinação, e vocês vão mandar por e-mail, que vai ser a nossa primeira atividade, tá? Então, na semana que vem eu posto para vocês, com todas as datas, tudo bonitinho, que eu espero que essa semana as pessoas irregulares ainda façam a enturmação, por quê? Quem não está enturmado não pode fazer atividade, eu preciso rastrear isso pelo portal de vocês, porque senão depois as pessoas brigam comigo na faculdade, eu não tô afim de receber xingo de ninguém, não, viu? Então, na semana que vem eu posso, que essa semana tem um período de enturmação ainda para ajustar com as pessoas, certo? Na semana que vem, se eu não me engano, a gente começa a falar um pouquinho sobre do adolescente, se eu não me engano, mas eu vou ver no cronograma, na semana que vem a gente conversa, eu vou incluir o período de redes, tá? De atenção, porque é muito importante que vocês entendam esse manejo. Gente, então é isso aí, na semana que vem a gente conversa, qualquer coisa, líder, é só me mandar mensagem, ou vocês podem me mandar por e-mail também, viu? Tchauzinho, gente, se cuidem, até na semana que vem. Tchauzinho. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.